Capítulo 12. Paliativo, adjetivo, que dá alívio superficial ou temporário. Estou aprendendo que um beijo é um fraco paliativo quando o coração de alguém está partido. Do Dicionário Pessoal de Caroline Trent. Blake pousou a mão sobre a boca de Caroline. Ele sabia como permanecer em silêncio. Tivera anos de experiência na arte de se manter absolutamente quieto. Mas só Deus sabia o que Caroline faria. A louca poderia espirrar a qualquer momento, ou soluçar, ou se agitar. Caroline o encarou com irritação por cima da mão dele. Sim, pensou Blake, ela era do tipo que se sentia inquieta. Ele moveu outra mão para a parte de cima do braço dela e segurou-a com firmeza, determinado a mantê-la quieta. Não se importava se ela ficasse com hematomas por uma semana. Não havia como saber o que White teria feito se encontrasse a tutelada rebelde escondida atrás do sofá na sala de visitas. Afinal, quando Caroline fugira, realmente levara a fortuna dela junto. White bocejou e se levantou. Por um momento, o coração de Blake se acelerou, esperançoso, mas o desgraçado apenas atravessou a sala até a mesa lateral e se serviu de outro copo de conhaque. Blake olhou para Caroline. Ele não dissera certa vez que White nunca exagerava na bebida? Caroline deu de ombros, claramente perdida em relação ao que o tutor estava fazendo. White voltou a se sentar no sofá, com um gemido alto, e murmurou: "Maldita seja aquela garota." Caroline arregalou os olhos. Blake apontou para ela e mexeu os lábios sem fazer barulho, perguntando: "Você?" Caroline ergueu os ombros e piscou com expressão confusa. Blake fechou os olhos por um momento e tentou decifrar a quem White se referia. Não havia como ter certeza. Poderia ser Caroline, mas também poderia ser Carlota de Leon. Onde diabo ela poderia estar? Voltou a falar para White, e logo se seguiu um som de engolir tão alto que fez parecer que, além de conhaque, ele engolia o medo. Caroline apontou para si mesma e Blake sentiu a boca da jovem formar a palavra "eu" sobre a mão dele, mas ele não respondeu. Estava ocupado demais se concentrando em White. Se o desgraçado traidor os descobrisse agora, a missão estaria arruinada. Bem, não por completo. Blake tinha certeza de que ele e James poderiam facilmente prender White naquela noite, se fosse necessário, mas isso significaria que os cúmplices do homem sairiam livres. Era melhor ser paciente e esperar 3 semanas. Depois disso, o trabalho de espionagem acabaria de vez. Então, bem quando Blake sentiu os pés começarem a ficar dormentes sobre o corpo, White pousou o copo sobre a mesa e saiu da sala. Blake contou até 10, então tirou a mão de cima da boca de Caroline e soltou um suspiro de alívio. Ela também deixou escapar um suspiro, mas foi rápido, logo seguido pela pergunta: "Acha que ele estava falando a meu respeito?" "Não faço ideia", respondeu Blake com sinceridade, "mas não ficaria surpreso se estivesse." "Acha que ele descobriu James?" Blake fez que não com a cabeça. Se isso tivesse acontecido, com certeza teríamos ouvido algum tipo de comoção, o que não significa que já estejamos salvos. Até onde sabemos, White está caminhando preguiçosamente pelo corredor antes de entrar na sala de visitas da ala sul. O que fazemos agora? Esperamos. Pelo quê? Ele se virou para encará-la, irritado. "Você faz muitas perguntas. É a única forma de aprender alguma coisa útil. Esperamos até recebermos um sinal de Riverdale", disse Blake impaciente. "E se ele estiver esperando um sinal nosso?" "Ele não está." "Como pode ter certeza? Riverdale e eu trabalhamos juntos há 7 anos. Conheço os métodos dele. Eu realmente não entendo como vocês poderiam estar preparados para esse tipo de situação." Ele a encarou com tamanha irritação que Caroline fechou a boca de vez, mas não antes de revirar os olhos para ele. Blake a ignorou por vários minutos, o que não foi fácil. O mero som da respiração dela o excitava. A reação dele era muito inapropriada dadas as circunstâncias, e era uma reação com qual ele não tinha qualquer experiência, nem mesmo com Marabelle. Infelizmente, parecia não haver nada que Blake pudesse fazer a respeito, o que deixou o humor dele ainda mais irascível. Então Caroline se moveu e o braço dela roçou sem querer contra o quadril dele e Blake se proibiu de levar o pensamento adiante. De repente pegou a mão dela e se levantou. "Vamos." Caroline olhou ao redor confusa. "Recebemos algum tipo de sinal do Marquês?" "Não, mas já passou tempo suficiente." "Mas achei que você tinha dito, se quer fazer parte desta operação, precisa aprender
a acatar ordens, sem questionar, sibilou Blake. Ela ergueu as sobrancelhas. Estou tão feliz por você ter decidido me deixar participar. Se Blake tivesse podido arrancar a língua dela naquele momento, ele teria feito isso, ou ao menos tentado. Siga-me, ordenou, irritado. Caroline fez uma continência e marchou na ponta dos pés atrás dele, em direção à porta. Blake achou que merecia uma medalha por não levantá-la pela gola do vestido e jogá-la pela janela, mas no mínimo exigiria algum tipo de taxa extra de risco do departamento de guerra. Se não pudessem lhe pagar em dinheiro, sem dúvida haveria alguma pequena propriedade em algum lugar que fora confiscada de um criminoso. Com certeza Blake merecia um pagamento extra por aquela missão. Caroline era deliciosa de beijar, mas em uma missão era muito irritante. Blake chegou até a porta e gesticulou para que Caroline ficasse atrás dele. Com a mão na pistola, espiou o corredor, certificou-se de que estava vazio e saiu. Ela o seguiu sem que ele precisasse passar qualquer instrução verbal, como sabia que ela faria. Aquele ali, sem dúvida, não precisava de estímulo para se jogar na direção do perigo. Era cabeça dura demais, imprudente demais. Isso trouxe lembranças a Blake, Marabelle. Blake fechou os olhos com força por uma fração de segundo, tentando afastar da mente a imagem da noiva falecida. Marabelle podia morar em seu coração, mas ela não tinha lugar ali, naquela noite, em White Hall. Não se Blake queria que os três saíssem dali vivos. No entanto, a lembrança de Marabelle logo foi posta de lado pelo cutucar incessante de Caroline em seu braço. O que foi agora? Perguntou irritado. Não deveríamos pelo menos pegar papel e penas? Afinal, não foi por isso que viemos até aqui? Blake abriu e fechou as mãos, que pareceram estrelas do mar tensas, e respondeu devagar. Sim, isso seria uma boa ideia. Ela atravessou a sala de volta correndo e pegou o que precisavam, enquanto Blake praguejava baixinho para si mesmo. Estava ficando fraco. Não era típico dele esquecer algo tão simples como pena e tinta. O que mais queria era se ver livre do departamento de guerra, longe do perigo e da intriga. Queria viver uma vida em que não tivesse que se preocupar com a possibilidade de ver os amigos serem mortos, onde não tivesse nada a fazer além de ler e criar cães de caça mimados e preguiçosos e... Tenho tudo o que precisamos, anunciou Caroline ofegante, interrompendo os pensamentos dele. Blake assentiu e os dois voltaram pelo corredor. Quando alcançaram a porta da sala de visitas da ala sul, ele bateu 7 vezes na madeira, os dedos logo encontrando o ritmo familiar que ele e James haviam criado anos antes, quando eram alunos em Eton. A porta foi aberta apenas poucos milímetros, e Blake a empurrou somente o necessário para que ele e Caroline se espremessem por ela. James estava com as costas coladas à parede e o dedo pousado no gatilho do revólver. Ele deixou escapar um suspiro audível de alívio quando viu que apenas Caroline e Blake entraram na sala. Não reconheceu a batida? Perguntou Blake. James assentiu brevemente. É sempre bom pecar pelo excesso de cuidado. Com certeza, concordou Caroline. Todo aquele trabalho de espionagem estava deixando o estômago dela bastante enjoado. Era empolgante, sem dúvida, mas nada de que ela quisesse participar com frequência. Não fazia ideia de como os dois homens desempenhavam o trabalho há tanto tempo sem ter os nervos completamente em frangalhos. Ela se virou para James. Oliver entrou aqui? James fez que não com a cabeça e falou, mas eu o vi no corredor. Ele nos manteve encurralados por alguns minutos na sala de visitas da ala leste. Caroline estremeceu. Foi apavorante. Blake lançou-lhe um olhar que estranhamente parecia de apreciação. Trouxe papel, penas e tinta, continuou Caroline, pousando o equipamento sobre a escrivaninha de Oliver. Vamos copiar os documentos agora? Eu gostaria de ir embora logo. Na verdade, nunca tive a intenção de voltar a passar tanto tempo em White Hall. Havia apenas 3 folhas na pasta. Por isso, cada uma pegou uma delas e copiou apressadamente o conteúdo para uma folha de papel nova. Os resultados não foram tão elegantes, com mais de uma mancha de tinta prejudicando o esforço, mas estavam legíveis, e isso era o que importava. James repôs a pasta com cuidado na gaveta e voltou a trancá-la. A sala está em ordem? Perguntou Blake. James assentiu. Arrumei tudo enquanto vocês não estavam. Excelente. Vamos embora. Caroline se virou para o Marquês. Você se lembrou de pegar a pasta mais antiga como prova? Estou certo de que James sabe fazer seu trabalho, disse Blake secamente. Então virou-se para James e perguntou. Você pegou?
Santo Deus! Exclamou James com uma voz exausta. Vocês dois são piores do que duas crianças pequenas. Sim, é claro que peguei a pasta. E se vocês não pararem de discutir um com o outro, vou trancá-los aqui e deixá-los por conta de Prewhite e do mordomo atirador. Caroline ficou boquiaberta diante do ataque do Marquês, sempre tão tranquilo. Ela relanceou o olhar para Blake e percebeu que ele também parecia surpreso, e talvez um pouco envergonhado. James encarou os dois com severidade antes de fixar o olhar em Caroline e perguntar: como diabos saímos daqui? Não podemos sair pela janela pelo mesmo motivo porque não poderíamos entrar por ela. Se Ferris Holt ainda estiver acordado, certamente nos ouviria. Mas podemos sair do mesmo modo que entramos. Ninguém desconfiará amanhã quando a porta não estiver trancada? Perguntou Blake. Caroline balançou a cabeça. Sei como fechar a porta de modo que a tranca baixe sozinha. Ninguém vai saber. Ótimo, disse James. Vamos lá. O trio atravessou a casa em silêncio, parando do lado de fora da sala de visitas na ala sul para que James voltasse a trancar a porta. E saíram para o pátio lateral. Alguns minutos mais tarde, alcançaram os cavalos dos homens. Minha montaria está lá, disse Caroline apontando para um pequeno conjunto de árvores do outro lado do jardim. Suponho que esteja querendo dizer minha montaria, que você convenientemente pegou emprestada, atacou Blake. Caroline bufou. Por favor, perdoe o meu uso inadequado da língua, Sr. Ravenscroft. Mas se fosse o que fosse que Caroline iria dizer, e ela mesma não estava certa do que seria, se perdeu sobre a chuva de xingamentos de James. Antes que ela ou Blake pudessem falar qualquer outra coisa, o Marquês chamou os dois de cérebro de formiga, de idiotas e de alguma outra coisa completamente diferente, que Caroline não compreendeu bem. No entanto, tinha quase certeza de que fora um insulto. Então, antes que tivessem chance de responder, James montou no cavalo e saiu em disparada pela colina. Caroline se virou para Blake, ainda atordoada. Ele está bem irritado conosco, não está? A resposta de Blake foi sentá-la sobre o cavalo dele e montar atrás dela. Eles deram a volta pelo perímetro de Prewhite Hall até alcançarem a árvore onde ela amarrara o cavalo. Logo, Caroline estava acomodada sobre a própria montaria. Siga-me, instruiu Blake, e saiu a meio galope. Cerca de uma hora mais tarde, Caroline seguiu Blake pela porta da frente de Suncrush Manor. Estava cansada, dolorida, e não queria nada além de se arrastar para a cama. Mas antes que pudesse subir as escadas correndo, Blake a pegou pelo cotovelo e levou-a para dentro do escritório. Talvez empurrou-a para dentro do escritório fosse um termo mais preciso. Não pode esperar até amanhã? Perguntou Caroline, bocejando. Não, estou com muito sono. Não houve resposta. Caroline resolveu tentar uma tática diferente. O que você acha que aconteceu com o Marquês? Não me importo nem um pouco. Ela encarou confusa. Que estranho. Então voltou a bocejar, incapaz de se conter. Sua intenção é me passar um sermão? Perguntou ela. Porque, se for, devo avisá-lo que não estou nem um pouco disposta e... Você não está disposta? Blake praticamente rugiu. Caroline balançou a cabeça e seguiu em direção à porta. Não adiantava tentar ser razoável quando ele estava naquele humor. Nos veremos pela manhã. Tenho certeza de que, seja o que for que tenha deixado tão irritado, poderá esperar até lá. Blake agarrou a saia dela e a puxou-a de volta para o meio da sala. Você não vai a lugar nenhum, grunhou. Como? Só quero saber que diabo você achou que estava fazendo esta noite. Salvando a vida de vocês? Retrucou ela. Não faça gracinhas. Não estava fazendo. Eu realmente salvei a vida de vocês. E não me recordo de ter ouvido sequer um agradecimento por isso. Blake murmurou alguma coisa baixinho, seguido por... Você não salvou a minha vida. Tudo o que fez foi colocar a sua em perigo. Não discutirei sua última afirmação, mas com certeza salvei a vida de vocês essa noite. Se eu não tivesse corrido para Prewhite Hall para avisá-lo sobre Ferris Holt e seu hábito, ele com certeza teria atirado em vocês. Esse é um argumento discutível, Caroline. É claro que é, retrucou ela com uma fungada de desdém. Salvei sua vida miserável e Ferris Holt nunca teve a oportunidade de atirar em você. Ele a encarou por um longo tempo, com uma expressão dura. Vou dizer isso apenas uma vez. Você não vai se envolver com o nosso trabalho de levar seu antigo tutor à justiça. Caroline permaneceu em silêncio. Após um momento, Blake claramente perdeu a paciência com a falta de resposta dela e perguntou... E então, não tem uma resposta para isso? Tenho, mas você não vai gostar dela. Maldição, Caroline, explodiu ele. Não pensa nem por um minuto em sua própria segurança? É claro que sim. Pensa que achei divertido arriscar meu pescoço por vocês essa noite? Eu poderia ter sido morta. Ou pior, vocês poderiam ter sido mortos. Ou Oliver poderia ter me capturado e me forçado a me casar com Percy. Ela estremeceu. Santo Deus, esse último cenário me trará pesadelos por semanas. Você com certeza parecia estar se divertindo.
Pois bem, eu não estava. Fiquei nauseado o tempo todo por saber que estávamos em perigo. Se estava tão apavorada, por que não a vi chorando ou se comportando como uma mulher normal? Uma mulher normal? O senhor está me insultando. Está insultando todo o meu gênero. Tem que admitir que a maior parte das mulheres teria precisado cheirar sais para se acalmar esta noite. Caroline o encarou com severidade, todo o corpo tremendo de fúria. Espera que eu me desculpe por não ter perdido o controle, gritado, chorado e arruinado toda a operação. Eu estava assustada, não estava apavorada. Mas de que adiantaria eu não ter me mostrado corajosa? Além do mais, acrescentou, a expressão agora aborrecida. Eu estava tão furiosa com você a maior parte do tempo que esqueci quanto estava assustada. Blake desviou o olhar. Ouvi-la admitir o medo que sentira fez com que ele mesmo se sentisse ainda pior. Se alguma coisa tivesse acontecido a Caroline naquela noite, ele teria sido culpado. Caroline, não vou permitir que se coloque em risco. Eu a proíbo, disse Blake baixinho. Você não tem o direito de me proibir de nada. O músculo começou a pulsar no pescoço dele. Enquanto estiver morando na minha casa, pelo amor de Deus, você parece um dos meus tutores falando. Agora você está me insultando. Ela bufou, frustrada. Não sei como você aguenta viver em um perigo tão grande o tempo todo. Não sei como sua família aguenta. Eles devem ficar bastante preocupados. Minha família não sabe. O quê? Perguntou ela com uma voz aguda. Como isso é possível? Nunca contei a eles. Isso é abominável, rebateu ela visivelmente sentida. Se eu tivesse uma família, nunca os trataria com tamanha falta de respeito. Não estamos aqui para discutir a minha família, afirmou Blake, e sim para discutir seu comportamento temerário. Eu me recuso a reconhecer meu comportamento como temerário. Você teria feito a mesma coisa se estivesse no meu lugar, mas eu não estava no seu lugar, como você colocou. E, além disso, tenho quase uma década de experiência no assunto, diferente de você. O que quer de mim? Que eu prometa nunca mais interferir? Isso seria um excelente começo. Caroline botou as mãos no quadril e levantou o queixo. Muito bem, não vou mais interferir. Não há nada que eu deseje mais do que me manter longe do perigo pelo resto da vida. Mas se você estiver em perigo e eu puder fazer alguma coisa para ajudar, com certeza não ficarei parada. Como eu poderia seguir adiante se você se ferisse? Você é a mulher mais cabeça dura que eu já tive a infelicidade de conhecer. Blake agitou a mão no ar e resmungou baixinho, antes de acrescentar. Não consegue entender que estou tentando protegê-la? Caroline sentiu um calor gostoso no peito e seus olhos ficaram marejados. Sim, respondeu, mas não consegue entender que eu estou fazendo o mesmo? Não, a palavra foi dita em um tom frio, tenso e duro, tão duro que Caroline chegou a recuar um passo. Por que está sendo tão cruel? Sussurrou ela. A última vez que uma mulher pensou em me proteger? A voz dele cessou, mas Caroline não precisou de palavras para compreender o sofrimento bruto estampado no rosto de Blake. Blake, não quero discutir sobre isso, disse ela com suavidade. Então me prometa uma coisa. Caroline engoliu em seco, sabendo que ele iria pedir algo que ela não poderia concordar. Não se coloque em perigo de novo. Se algo lhe acontecer, eu não conseguiria suportar, Caroline. Ela lhe deu as costas. Seus olhos estavam ficando marejados e não queria que Blake visse como se comovera com o pedido. Algo na voz dele tocara o coração dela. Algo no modo como os lábios de Blake se moveram por um momento antes de ele falar, como se procurasse em vão pelas palavras certas. Mas então Blake voltou a falar. Não posso permitir que outra mulher morra. E Caroline soube que não tinha a ver com ela, tinha a ver com ele e com a culpa imensa que carregava pela morte da noiva. Não sabia de todos os detalhes sobre a morte de Marabelle, mas James contara o bastante sobre a mulher para que Caroline soubesse que Blake ainda se culpava pela morte dela. Caroline engoliu o choro. Como poderia competir com uma mulher morta? Como poderia competir com uma mulher morta? Sem olhar para ele, foi cambaleando na direção da porta. Vou subir. Se tiver mais alguma coisa para me dizer, pode esperar até de manhã. Mas antes que ela pudesse girar a maçaneta da porta, ouviu-o chamar. Espere. Apenas uma palavra e Caroline não conseguiu resistir. Virou-se na direção dele, devagar. Blake encarou, incapaz de afastar os olhos do rosto dela. Queria dizer alguma coisa. Milhares de palavras rodopiavam em sua mente, mas ele não formulou uma única frase. Então, sem dar conta do que estava fazendo, ele deu um passo na direção dela, e outro, e mais outro, e em seguida Caroline estava em seus braços. Não me assuste outra vez, murmurou Blake contra os cabelos dela. Caroline não respondeu, mas ele
ele sentiu o corpo dela ficando quente e relaxado contra o dele. Então ouviu suspirar. Foi um som baixo, ele mal conseguiu escutar, mas foi muito doce e deixou claro que ela o queria. Talvez não do modo como ele a queria. Maldição. Blake duvidava que isso fosse possível. Não se lembrava de já ter desejado uma mulher com tamanha loucura, mas ainda assim ela o queria. Blake estava certo disso. Os lábios dele encontraram os dela, e ele a devorou com todo o medo e desejo que sentira a noite toda. Caroline tinha o sabor dos sonhos de Blake, e a sensação de seu corpo contra o dela era como um estar no paraíso. E Blake soube como estava perdido. Nunca poderia tê-la, nunca poderia amá-la de todos os modos como ela merecia ser amada, mas era egoísta demais para deixá-la ir. Só por aquele instante, ele poderia e iria fingir que pertencia a Caroline, e que ela pertencia a ele e que o coração dele estava inteiro. Os dois desabaram sobre o sofá. Caroline aterrissou em cima dele de forma suave, e Blake não perdeu tempo, e logo trocou de posição com ela. Queria senti-la se agitando sob seu corpo, contorcendo-se com um desejo tão forte quanto o que consumia. Queria ver os olhos dela escurecerem e arderem de desejo. Blake enfiou as mãos por baixo da bainha da saia dela, e apertou ousadamente a perna macia antes de subir até a coxa. Caroline gemeu, um som delicioso que poderia ter sido o nome dele, ou talvez tenha sido apenas um gemido, mas Blake não se importava. Tudo o que queria era Caroline. Queria tudo dela. Que Deus me ajude, Caroline, disse ele, mal reconhecendo o som da própria voz. Preciso de você. Esta noite. Agora. Preciso de você. A mão dele alcançou a barguilha dos calções que usava, em um movimento frenético a fim de se livrar deles, mas para isso Blake precisou sentar, o que deu a Caroline tempo suficiente para olhar para ele, para realmente encará-lo, e naquela fração de segundo, a névoa de paixão que a envolvia clareou um pouco, e ela se levantou do sofá. Não, falou. Não assim, não sem, não. Blake agora só olhava ir embora, odiando a si mesmo ter ido para cima dela como um animal, mas Caroline surpreendeu parando na porta. Vá, disse ele com a voz rouca. Se ela não saísse da sala naquele instante, Blake sabia que iria para cima dela de novo, e então não haveria volta. Você vai ficar bem? Blake encarou, chocado. Ele quase desonrara, teria tirado a virgindade dela sem pestanejar. Por que está perguntando? Você vai ficar bem? Ela não iria embora sem uma resposta, por isso Blake assentiu. Ótimo, nos veremos amanhã. E Caroline se foi.